Bem, feito as 4 funções, agora, vendo o nosso resultado, aqui a sequência que a gente precisa fazer, a gente tem que colocar uma coluna que indica a quantidade produzida sobre o total. Então, a gente vai colocar aqui do lado, quantidade produzida sobre o total. Mesma coisa, a gente no que digita ele não copia a formatação. O que é interessante da gente saber? Eu posso copiar a formatação daqui usando o pincel. Ó, se eu seleciono, clico no pincel e clico nessa coluna, ele copia tal qual a formatação que eu tinha nessa coluna que eu copiei. Toda a formatação. O que eu posso fazer? Eu posso mudar a cor aqui, porque eu quero uma cor para cada um, né? Volto aqui, ó, falta um percentual. Então, percentual, quantidade produzida, porque eu quero um percentual. E para a gente chegar num percentual, vou gritar aqui que eu não fiz ainda, para a gente chegar num percentual, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir um número por outro. E eu tenho que compreender o que eu tenho que dividir. Se eu quero percentual das quantidades produzidas sobre o total produzido, eu tenho que dividir cada um desses elementos dessa coluna pelo total do que foi produzido, ok? Então, para isso, para isso a gente não tem uma função específica, a gente precisa dizer como é que é a conta, e sem usar a calculadora, usando aqui o Excel, ó. Por quê? Porque se eu mudar os números, vai vincular a fórmula. Então, eu vou dividir essa quantidade, o dividir é a barra que a gente utiliza, tá? É o sinalzinho da divisão que aparece ali no teclado de vocês, e divido pelo total. Opa, deu 0. Sim, por quê? Porque deu um número relativo. O Excel está parametrado por número, ele está dividindo por número, mas eu quero que seja percentual. Então, eu venho na configuração do número e eu clico num percentual. E eu posso botar uma vírgula, para eu saber bem certinho. E posso colocar aqui no centro. Fica melhor, visualmente fica melhor da gente ver. Aí, o que acontece? Ó, eu estou dividindo, então, 4.783 sobre 90 milhões representa 5,3%. E aí eu tenho que fazer sucessivamente para todos os anos. Se eu simplesmente copiar essa fórmula e colar, olha o que acontece. Virou 92, mas a gente sabe que 6 milhões de 90 não pode ser 92. O que aconteceu? Olha só, aqui aparece a barra de fórmulas, né? O que ele está fazendo? Se eu dou um duplo clique, ele fica colorido quem é que eu estou dividindo por quem. O que aconteceu? O Excel ele tem essa lógica, ele considera que essa fórmula, se eu copiar para cá, ele vai seguir a mesma lógica. Ou seja, ele vai pegar a linha de baixo e vai dividir pela linha de baixo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer, definir que eu quero sempre dividir pelo C16, que é a soma da quantidade produzida. Então, para eu congelar, e é esse termo que a gente usa, a gente coloca um cifrão na frente da coluna C, porque é sempre a C, e é sempre a 16. E aí, no momento que eu faço isso e copio, olha o que aconteceu. Ele vai dividir esse elemento da linha 5 pelo que está na 16. Se eu copiar para baixo, eu vou copiando para todo mundo aqui, inclusive para ele, ó, eu vou ter 100% sobre ele, e 13%, né? Se eu quiser fazer qual é o percentual máximo e mínimo, eu olha só, venho aqui, copio essa fórmula e colo, né? E boto em percentual. Boto no meio e aí ele vai me dizer que o maior percentual produzido foi de 13% e o menor foi de 2,7%. Então, é importante que a gente compreenda o que essas funções nos representam e por que fazer essa análise de percentual. E aí, por fim, vocês façam os ajustes, né, que a gente agora colocou mais uma coluna, né? Então, a gente aumenta, a gente clica 2 vezes no mesclar, tanto na primeira vez ele volta e na segunda vez ele mescla no novo período. E termino de fazer os ajustes aqui de formatação das bordas, para ficar na formatação semelhante ao que a gente está sugerindo para vocês.